é a apresentação. É um parceiro já nosso aí de alguns anos já, né? E uma das lideranças aí do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Ele é lá da Universidade Federal de Cuiabá. É isso? UFMT, Exatamente. Federal do Mato Grosso. Ele é um representante muito forte do projeto chamado Projeto Acerto, de aceleração do pós-operatório. E é um prazer enorme tê-lo aqui, Alberto. O doutor Chilano está aqui ao meu lado, é coloproctologista, chefe do serviço de coloproctologia do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, né? Tem uma residência em coloproctologia, ela conseguiu aqui para Paraíba, a primeira residência em coloproctologia, e é uma das nossas referências aqui na parte coloprocto. E para a gente discutir um pouco aí. E nossa plateia é basicamente de residentes, cirurgiões gerais da cidade, estudantes, e estamos ansiosos aí para discutir. É isso aí, seja muito bem-vindo, ainda que seja online, não seja fisicamente, vamos aglomerar por aqui e aprender bastante. Espero que logo eu possa estar aí com vocês, curtindo essas praias maravilhosas. Será um prazer, você sabe que aqui você é muito bem-vindo, um parceiro forte nosso. O problema é que nem a gente está podendo aproveitar. Eu imagino. Imagina, Chilene. Tudo bem? Estão conseguindo ver o logo da nossa instituição? Ok, então agora oficialmente, né? Começando. Primeiramente, agradecer mais uma vez o Marcelo, a Chilane pelo convite. Como o Marcelo já falou brevemente no início, nós já somos parceiros, temos já mantido contato aí já há alguns anos, né, Marcelo? Exato. Alguns anos, né? Temos tido experiência juntos ao CBC, né? Nos eventos do CBC, e vai ser um prazer muito grande, é um prazer muito grande estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês também, tá? Agradeço especialmente a todas as pessoas que estão assistindo a gente, e aproveito também para deixar o espaço aberto, né? Não sei como que o Marcelo quer conduzir, se é melhor a gente, no final, abrir para perguntas, ou se pode interromper. Da minha parte, fica a critério do organizador, como for melhor. Vamos tentar buscar levar de uma maneira bem tranquila, bem informal, bem leve, né? Fica à vontade, Alberto, fica à vontade. Bom, aqui eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? Uma declaração de conflito, que é importante. E o convite é para a gente conversar um pouco sobre o projeto Acerto. Tá? Eu sei que aqui tem cirurgiões experientes que lidam com o paciente cirúrgico no seu dia a dia. Nós temos aprendizes, né, estudantes de medicina, temos aqueles que estão um pouco mais à frente, que são os residentes. Temos, inclusive, revalidandos aqui presentes. Marcelo, eu recebi várias mensagens ao longo da semana de médicos de fora do Brasil que pretendem prestar o Revalida. E esse tema é um tema que tem sido cobrado, né, nas provas de revalidação de diploma médico aqui dentro do nosso país. E a presença de vocês me honra bastante também. Né? Isso demonstra, inclusive, o impacto, né, que esse projeto, iniciado há mais ou menos 15 anos aqui na minha região, e que teve a ajuda de todos vocês do Brasil como parceiros, tem o destaque que isso tem tido, né, ao longo do nosso país e fora dele também, como a gente vai ver. Nessa apresentação, pessoal, o Marcelo pediu para que eu Pronto. Voltou, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Ok aí, Marcelo? Tá ouvindo? Beleza, não, só para saber. Apareceu umas mensagens. Tá. Então, eu vou, em vários momentos, me referir ao livro Acerto, né, que este ano a gente teve o prazer de publicar a sua 4ª edição, e ele traz algumas novidades interessantes. Eu vou procurar, ao longo da aula, ao longo da apresentação, né, vamos dizer assim, tá comentando com vocês, ok? E, pessoal, falar, então, de projeto Acerto, de Enhanced Recovery, Fast Track,
abreviação multimodal, protocolos multimodais, etc., é falar daquilo que a gente conhece hoje, chama hoje de a jornada perioperatória do paciente, né? Então, o nosso paciente, nós sabemos disso, né? Para ele chegar até a sala de cirurgia, ele atravessou um caminho que vai desde o diagnóstico da sua doença, cujo tratamento é cirúrgico, e ao longo desse percurso, ele passou muitas vezes por várias consultas pré-operatórias, ele passou por uma internação, e também ele vai continuar esse percurso após a sua operação, após a sua experiência de sala de cirurgia, na recuperação pós-anestésica ou na UTI. Dali ele vai para as enfermarias, muitas vezes, né? E continua sua convalescência, sua recuperação no período pós-alta. Então, é todo esse período, né, que é o perioperatório, né? A gente costuma encontrar na literatura a referência à jornada perioperatória do paciente, que realmente, como vocês estão vendo aí, é uma jornada, né? E o que esses programas, esses protocolos pretendem é justamente acelerar a recuperação do paciente ao longo dessa jornada, que é uma jornada que ele já inicia a jornada, estando acometido de um mal tão grave que, para ser necessário o tratamento, ele terá que ser operado. E a gente sabe que a própria operação também é uma agressão, né? Dentro de um ambiente controlado, mas é uma agressão, né? E, historicamente, a gente sabe que mesmo nos dias de hoje, as taxas de complicação, as sequelas pós-operatórias, vamos dizer assim, ainda são bastante significativas. E o que a gente pretende é ter um paciente que retorne o mais rapidamente para suas atividades normais. E aí, nesse slide, ele é interessante porque ele já traz embutido nele um conceito que é muito importante dentro dos protocolos multimodais, dentro da abordagem moderna, para se enxergar o paciente cirúrgico, que é o trabalho multiprofissional. Aqui eu dei apenas alguns exemplos, né, de profissionais que vão estar embutidos da responsabilidade de ajudar o paciente ao longo dessa sua jornada. Então, houve um tempo, eu acho que eu e o Marcelo, a gente não é desse tempo, mas houve um tempo que o cirurgião era meio um cowboy, né? E ele era um solitário, digamos assim, que ia lá e resolvia, né? E hoje a gente sabe que mesmo os cowboys lá nos Estados Unidos, né, que tocam aquelas grandes boiadas, eles trabalham como equipe, né? Eles trabalham com vários rádios, operando por satélite, onde existem meteorologistas, existem veterinários, né, acompanhando, né, aquele trabalho que antes era feito de uma maneira mais solitária, mais rústica. E é claro que tudo isso aconteceu em prol do serviço. E o cirurgião hoje não é mais um cowboy, né, não está mais solitário. Ele vai ter uma equipe multiprofissional que vai trabalhar em conjunto com ele, né, e sempre, como eu falei, visando a recuperação desse paciente. Então, pessoal, esse conceito é importante, né? Falar de protocolo multimodal é falar de uma equipe multiprofissional, onde vão estar envolvidos com a assistência do paciente cirúrgico, muitas vezes não só profissionais de saúde, como profissionais também que não são da saúde, né? Profissionais da administração hospitalar também é muito importante que eles estejam envolvidos com a formatação e desenvolvimento desses projetos, né? E outra coisa muito importante para a gente falar nesse começo é a mensagem que esse slide aqui passa, né? Essa equipe ela vai ter que ficar sempre muito atenta, né? Ao longo da jornada perioperatória, a gente vai separar agora ela aqui em 3 períodos, né? Que é aquilo que a gente conhece como pré-operatório, intraoperatório, pós-operatório. Então, ao longo dessa caminhada, vão se abrir janelas de oportunidade. São momentos específicos onde algumas condutas clínicas, algumas condutas multiprofissionais, elas podem ser aplicadas no sentido de acelerar a recuperação. E é muito importante estar atento, porque muitas vezes, se você não conhece essas janelas, ou se você não aproveitou por algum motivo, ela se fecha.
Depois que ela se fechou, aí não tem mais jeito de voltar no tempo, né, para a gente recuperar isso. Então, em um paciente cirúrgico, onde não foi feito, por exemplo, ao seu tempo, né, a sua recuperação nutricional, a sua pré-habilitação, abreviação do jejum, né, onde por algum motivo se errou em excessos de fluidos endovenosos, não tem como a gente reparar, né? Então, são momentos que a gente vai ter que aproveitar e, dentro dele, aplicar aquilo que a gente chama de melhores práticas para o paciente cirúrgico. E é justamente o conjunto dessas práticas que determina aquilo que a literatura vem chamando já há quase 30 anos de protocolos multimodais, também conhecidos, principalmente no início desse século e final do século passado, com o Fast Track. Hoje, na literatura, vocês vão encontrar muito mais essa denominação aqui embaixo, Enhanced Recovery Programs, né, que são os programas de aceleração da recuperação. Isso daí é uma sinonímia, né? E todos esses programas, assim por dizer, eles vão ter a mesma filosofia. E o Projeto Acerto é um deles, né? Como está citado aí, mostrado nesse slide. Então, são programas que visam a aplicação de condutas perioperatórias que individualmente, olha outra coisa interessante, essas condutas, elas individualmente mostram benefícios para a recuperação do paciente. Porém, quando utilizadas conjuntamente na forma de um protocolo, aí sim, aí você vai ver aquele efeito, digamos, mais robusto, né, da prática multimodal. Então, o que a gente visa, na maioria das vezes, é claro que às vezes tem que começar, né, a gente pode começar elegendo uma conduta, existem condutas que demonstram ter mais impacto em determinados aspectos, né, mas realmente, quando a gente vê a literatura falando dos protocolos multimodais, do efeito das condutas multimodais, elas costumam estar falando desse todo, né, que é o uso conjunto dessas medidas, e aí sim você tendo os desfechos mais positivos. É importante ressaltar sempre, né, que o projeto Acerto, e a gente se refere a ele como um projeto, embora ele seja um programa aí com mais de 15 anos, mas pegou, né, o projeto, que no início era só um projeto, e ele é apenas um desses protocolos. Nós temos outros bastante conhecidos no mundo, eu trouxe aí 3 outros exemplos de programas multimodais muito fortes, com grande destaque para o ERAS, que foi o primeiro, né, o SMART nos Estados Unidos, o ACER nos Estados Unidos também, dentro da Sociedade Americana pela Aceleração da Recuperação. Então, são todos protocolos, depois eu vou falar um pouco sobre a história disso, para a gente entender melhor, mas você pode criar o seu no seu hospital, não há problema nenhum em relação a isso, desde que obedeça esta sequência, ou melhor, esses pré-requisitos, né, que a gente está falando aqui, né? O trabalho multiprofissional, a associação de condutas e rotinas, aproveitando as janelas de oportunidade, e um outro ponto extremamente importante, né? Esses protocolos, essas condutas, quando eu falo, melhor conduta, né? Ou aplicação de uma conduta que mostra benefícios, né, para o paciente. Então, a baliza, a balança da decisão é a evidência, tá? Então, a gente usa da ferramenta chamada medicina baseada em evidências, prática baseada em evidências, para tomar decisão, e dentro daquele ambiente que a gente está, dentro daquela situação onde a gente se encontra, tomar a melhor decisão, tá? Então, essa é o outro pré-requisito, né? A gente vai ter que estar sempre, o tempo inteiro, revisando a literatura. E por isso o Acerto, como outros protocolos, tem várias edições, porque a evidência, ela é dinâmica, né? Ela vai se transformando. As verdades de hoje não foram ontem, assim vai ser na ciência, né? Então, a gente tem que estar sempre atento ao que há de novo, ok? E a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre a história disso. Embora o Marcelo Chirlan tenha pedido para eu preparar uma aula de atualização, eu fui quis falar um pouco dos aspectos históricos, fazer uma revisão, tudo bem? Então, se eu começar a ficar muito cansativo, aí você me avisa, tá?
Vamos nos divertir. Então, vamos lá. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar que esses protocolos eles começaram realmente a ganhar corpo no início desse século, mas hoje a gente tem uma vasta literatura, né? Essa meta-análise de 2017, ela mostra para a gente que em cirurgias de grande porte do abdômen, do aparelho digestivo, uma meta-análise com mais de 6 mil pacientes, o uso dos protocolos multimodais diminuiu em cerca de 2,5 dias o tempo de internação, diminuiu as complicações pós-operatórias, né, com o odds rate da ordem de 70%, né, de 70%, né, uma diminuição de complicação em torno com um valor estatístico bastante expressivo. Outra coisa muito importante, esses pacientes eles costumam ir de alta, né, mais precocemente, e sempre, desde o início da aplicação dos protocolos multimodais, houve a dúvida se eles não reinternariam, né, e às vezes até numa condição pior. Mas realmente o que a literatura sempre mostrou é que não há incremento nas readmissões, e hoje em dia, inclusive a gente está com um estudo sobre isso com o acerto, né, a gente tem demonstrado a diminuição dos custos hospitalares. Essa meta-análise mostrou aí algo em torno de R$30 por paciente, né, em termos de diminuição de custo, que se a gente jogar na esfera dos milhões, né, que são os casos operados diariamente, a gente vai ter uma economia, milhões de casos, né, que são operados no mundo ou no Brasil diariamente, a gente vai ter uma economia bastante significativa. Então, tudo isso aí é considerado dentro dessa lógica. E falando um pouco agora de como isso começou, e é importante, porque isso tem a ver com o acerto também, o protocolo ou programa ERAS, né, ele surgiu através da criação de um grupo de estudo, vou falar agora sobre isso, no início do século, no ano 2001. Então, o ERAS, aí a gente tem a Europa mostrando porque foi o berço do ERAS. Né? Então, cirurgiões de vários centros europeus, né, ligados à academia também, muitos deles, não só cirurgiões, anestesistas, intensivistas, eles criaram um grupo no ano de 2001, que teve como objetivo inicial revisar toda a literatura na busca de condutas de impacto em pacientes cirúrgicos, pensando em cirurgias coloretais. Então, a presença da doutora Chilane aqui é muito importante, porque realmente, na história dos protocolos multimodais, a coloproctologia tem um destaque muito grande, né? Isso é um legado que a coloproctologia, que o estudo das doenças do colo e do resto deixaram para a cirurgia mundial, porque foi aí que começou essa história aí dos programas multimodais, né? Nós tivemos contato no ano de 2004, num evento que houve em Lisboa, da ESPEN, Sociedade Europeia de Nutrição Intraparenteral, e pela primeira vez nós pudemos conhecer essas condutas que estavam sendo recentemente aplicadas na Europa, sendo que no ano de 2005 foi publicado o primeiro consenso do ERAS, né, que é esta imagem aí que vocês estão vendo, tá? Então, o tempo voa, né? Hoje a gente já tem aí bastante tempo desse momento inicial. Mas foi mais ou menos, então, nessa época, né, que a gente teve a ideia de trazer essa realidade que estava sendo comentada, né, em centros europeus, ali para a nossa realidade local, né, num hospital bastante acanhado, de interior do Brasil, ligado à Universidade Federal do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, capitaneado pelo Dr. José Eduardo Aguilar Nascimento. Deu-se a ideia de se criar um protocolo ou de se adaptar aquele protocolo que já estava sendo trabalhado na Europa para a realidade cultural, epidemiológica da América Latina, né? A nossa realidade. E daí foi concebido o programa, ou protocolo, ou projeto Acerto, um acrônimo para aceleração da recuperação total no pós-operatório. ERAS, para quem não sabe, é acrônimo para Enhanced Recovery After Surgery. E o Acerto, nessa mesma tônica, propôs que essas condutas passassem a ser vistas, né, por um olhar
diferente, né, dentro da nossa realidade. E aqui eu mostro para vocês nesse slide a primeira grande diferença que houve naquele momento exato. Desde a sua concepção inicial, o acerto, ele foi pensado numa realidade que ainda existe, né, vocês sabem, principalmente nos hospitais públicos, nos hospitais universitários, que são as enfermarias de cirurgia geral, né? Principalmente nessa nossa região, talvez aí no Nordeste também, né? A gente tem ainda grandes enfermarias de cirurgia geral, onde você atende pacientes com um perfil de doenças ainda bastante variado, né? E, para vocês terem ideia, naquele momento, no nosso hospital universitário, nós não tínhamos sequer residência em especialidades, né? Nós só tínhamos a cirurgia geral. Pra vocês terem ideia, naquele momento, nós não tínhamos nem UTI no nosso hospital, nós fazíamos o pós-operatório das operações. Uma espécie de série intensiva montada na nossa enfermaria, e ali se operava cirurgia torácica, se opera, né? Cirurgia torácica, cirurgia de cólon, cirurgia urológica, cirurgias do dia a dia do cirurgião geral, né? Cirurgias de parede, cirurgias da via biliar, e por aí vai, né? E o acerto ele foi formatado para esse perfil, né? Que é um perfil que engloba profissionais com diferentes características, com diferentes estilos, né? E daí começaram a surgir peculiaridades, que eu nem vou ficar aqui entrando muito em detalhes, para não fugir muito do objetivo nosso, que é a identidade própria do acerto, né? Outro aspecto, esse eu não posso fugir, que traz uma identidade bem particular ao acerto, é a sua forte vocação com a questão nutricional dos nossos pacientes, né? Isso não tem como deixar de ser. Afinal de contas, a gente vive num país onde os déficits nutricionais, os problemas ligados ao nosso legado colonial, os problemas socioeconômicos são muito fortes, e com isso, né, os déficits nutricionais são muito presentes. E a gente estuda isso lá no nosso meio, ou aqui no nosso meio, né? Já estou imaginando que eu estou aí com vocês. A gente estuda isso desde a década de 90. Olha aqui, esse estudo publicado em 91, talvez muitos de vocês que estão aqui nos assistindo não tinham nem nascido, né? É um estudo já avaliando o quesito nutrição no paciente cirúrgico, né? Então, as primeiras pesquisas pré-acertos, o nosso grupo de estudos e pesquisa, ele se formou em cima desse binômio, que é um binômio muito importante para quem trabalha com cirurgia, que é o binômio nutrição e cirurgia, tá? E realmente, ao longo desse século, a gente observou e tem observado cada vez mais a importância disso, né? Não só no Brasil, né? Não só nos países subdesenvolvidos, a gente sabe que o problema da desnutrição em cirurgia, né, do risco nutricional, ele está no mundo inteiro, né? Apenas, talvez, possa ser um pouco mais grave aqui pelas características já prévias da nossa população. O Sr. Dan Weissenberg, no início desse século, publicou esse trabalho, que é um trabalho muito conhecido, que é o IBRANUTRI, que é o Inquérito Brasileiro de Nutrição, onde ele observou que quase 50% da população de pacientes internados em hospitais brasileiros, é um estudo multicêntrico, com 4 mil pacientes, então 47,6% dos pacientes internados possuem algum grau de desnutrição, né? Então, é um dado extremamente importante. E a partir disso, várias condutas do acerto, como a gente vai ver, elas focam, né? A gente bate muito forte nesse aspecto da recuperação nutricional, né? A manutenção do estado nutricional e do uso, inclusive, de suplementos que possam agir nutricionalmente, melhorando a performance do paciente. Então, protocolos como este, que é o INTERNUT, de intervenção nutricional imediata, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente, foram sempre preconizados, uma preocupação sempre bastante intensa em relação à questão da abreviação do jejum. Esse é um tema que realmente a gente levou bastante a sério na nossa realidade, houve uma aceitação muito boa. Eu gosto das minhas aulas sempre mostrar um dado
recente, né, do nosso serviço, e o último que eu trouxe é esse, onde aproximadamente 67% dos pacientes eles estão nessa série de casos, né, nesses casos foram pegos aleatoriamente por mim dentro da casuística do serviço. 67% dos pacientes fizeram abreviação do jejum. É mais ou menos isso, viu, pessoal? Fica aí em torno de 70, às vezes chega até 80, e aí baixa um pouco e vai mais ou menos mantendo essa flutuação, né? Lembrando que existem as contraindicações, a abreviação do jejum, e existem ainda aquelas pessoas, aqueles cirurgiões, que não são aceitos. Então, o acerto é outra coisa, o acerto nunca foi impositivo, ainda não é, tá? Então, a gente entende o acerto como algo que é ofertado ao cirurgião, lá no hospital universitário, e ele faz se quiser, né? O paciente ele tem autonomia, né, para escolher aquilo que ele vai fazer sobre o seu paciente, tanto o cirurgião, quanto o anestesista e todos aqueles que são responsáveis pelo paciente. Não existe nenhuma imposição. Como a gente teve, isso é importante ressaltar, a gente teve uma leva de novos cirurgiões que vieram para o hospital com o advento da IBSER, né? A gente notou que houve um certo balanço, né? Muitos vindo de outros serviços que não estavam habituados às condutas do acerto, e é lógico que leva um tempo, né, até eles paulatinamente irem entendendo se aquilo cabe para eles ou não, ok? Realimentação precoce, né? Uma coisa também que a gente já vem estudando, com o primeiro estudo sendo publicado no início desse século sobre isso, né? E aqui o último estudo, que foi publicado este ano pela minha aluna de mestrado, a doutora Ana Carolina Franco, que é uma cirurgiã cardíaca, mas ela estudou cirurgias de médio porte, cirurgia geral, e observou que a realimentação ultraprecoce em operações de médio porte, que é uma realimentação no ambiente de recuperação pós-anestésica, então o paciente, no momento que ele vai ser liberado da recuperação pós-anestésica, o anestesista libera, né, ele começar a ingestão de líquidos por via oral, e ali ele começa a ser alimentado, realimentado, e vai para a enfermaria praticamente sem uma linha de hidratação, apenas com acesso, caso seja necessário, né? Esses pacientes receberam, em média, 200 ml de fluidos endovenosos no período pós-operatório, né? O que implica ser menos do que um frasco das soluções que a gente encontra aí de fluidoterapia, tá? Então, esse é um estudo novo, mas dessa tônica. A gente está sempre, então, investigando esses quesitos nutricionais. Então, é o que a gente mais estuda, realmente, dentro do acerto. Tanto que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a Sociedade Brasileira de Nutrição Interal e Parenteral, né, a BRASPEN, conjuntamente, lançaram, no ano 2017, essa diretriz, que foi a primeira diretriz de intervenções nutricionais do período perioperatório, em cirurgia geral, eletiva, olha lá a marca do acerto aí, né? Aquela marca inicial, foi chamada diretriz acerto. Essa diretriz, eu vou citar ela ao longo da aula também, mas ela pode ser adquirida aí por vocês, é só entrar no Google e colocar diretriz acerto, que vocês podem baixar esse arquivo PDF gratuitamente, ok? Então, tudo isso eu mostrei para falar um pouco sobre essa identidade do acerto, né? O acerto, então, ele tem essa assinatura que preocupa muito com o aspecto nutricional dos pacientes, e muitas vezes essas são medidas que a gente pode implementar no nosso meio, né? A gente tem que estar atento para isso. Então, no ano de 2005, como vocês já sabem agora, o acerto foi criado, e olha lá, só no ano de 2010, né, isso começou a entrar nos Estados Unidos. Demorou um pouco para entrar nos Estados Unidos, né? A Universidade de Duke, em 2010, iniciou um programa inicial. Isso foi feito também após, ou durante esse processo, houve uma análise muito forte em relação a custo-efetividade. Então, realmente, essa realidade apenas entrou nos Estados Unidos no momento em que os serviços de lá, o sistema de saúde entendeu que isso teria custo-efetividade, né? Seria algo que economizaria e, ao mesmo tempo, traria excelência
no que diz respeito ao atendimento dos pacientes. E essa realidade entrou de uma maneira avassaladora. Em 2014, nós já tínhamos uma sociedade americana Então, em 2010, começou essa história, e aí veio o ACE, ele estava exatamente aqui, né, em 2014, American Society for Imminent Recovery, e em 2016 a gente teve o SMART, né, que é um programa americano também, multimodal, mais focado em cirurgias gastrointestinais, cirurgias do aparelho digestivo. E aqui dando exemplo, então, vocês entrarem nesses sites, né, do ACER, do SMART, e se vocês colocarem no Google, né, Imminent Recovery Program, vocês vão ver a ampla gama de informações, materiais muito legais, materiais para os pacientes, né, que faz parte, né, dessa lógica dos protocolos multimodais que existem hoje a partir de hospitais norte-americanos. Mas foi essa história, pessoal, que propiciou que esse grupo estivesse presente em várias partes do Brasil, e aqui eu coloquei nesse estados que eu estive muitas vezes mais de uma vez, falando sobre o acerto, falando sobre modais, toda essa coisa envolvida, né? Então, é algo que realmente hoje já está presente em vários locais do nosso país e transcendeu os limites do nosso país, e hoje a gente tem parceiros ao longo da América Latina, parceiros fortes, né, que também aplicam e são colaboradores, assim por dizer, do programa multimodal Acerto, reconhecido como um programa com características latino-americanas. São vários artigos publicados, indexados em revistas importantes, todos os anos estão saindo publicações, né? Praticamente toda a equipe inicial do projeto Acerto são pessoas ligadas à academia, que têm de mestrado, de doutorado, então a produção nunca acaba. E, através disso, foram publicados livros, através da editora Rubio, com distribuição nacional, sendo que esse livro já está hoje, como eu falei lá no começo para vocês, na 4ª edição. Tudo começou como uma apostila, né, que era ali dentro do texto, né, falando sobre as rotinas, um folhetim, né, que era entregue para os cirurgiões, para eles conhecerem as condutas. E aí a gente fez uma primeira publicação através da editora da UFMT, editora da universidade, isso, editora mais focada em materiais desse tipo, né? Enfim, veio a publicação desses 4 livros, e agora a gente tem a 4ª edição do Acerto. Vamos falar um pouco sobre essas condutas, né? Sobre a fundamentação, né, dos programas multimodais, falei um pouco sobre a história, falei um pouco sobre a identidade, né, do programa Acerto. Vamos falar um pouco sobre o que existe de novo. O mapa desse livro, tá? A gente tem agora na equipe de organização, staff organizacional, né, como coautores do livro Acerto, não só os 3 cirurgiões originais, né, digamos, o professor Cervantes e o professor José Aguilar, mas nós temos mais 3 anestesistas, né? Então, a anestesia virou um grande parceiro, os anestesiologistas viraram grandes parceiros do programa multimodal, que para a gente poder falar mais próximo desse público também, e entender mais e conversar mais, a gente trouxe para a autoria do Acerto o Dr. Luiz Eduardo, que está com vocês há anos, o Dr. João Manuel Silva e o Dr. Alisson Ferreira. Então, as novidades começam aí, os capítulos foram revisados, todos os capítulos foram revisados, e esses colegas importantes de destaque, né, na anestesiologia e na medicina brasileira auxiliaram com a revisão e mesmo
refutação ou criação de novos riscos. Já dá exames, a gente tem que estar o tempo inteiro revendo a literatura, né? Que nunca acaba, que nunca acabará. A gente vai estar sempre olhando as novidades e reformulando os nossos conceitos. Então, lá no livro Acerto, na 4ª edição, vocês vão achar essa imagem. Então, essa é a imagem mais nova que resume as principais condutas do acerto. Tá? E a gente tem aqui alguns elementos novos e elementos antigos, mas que também foram, assim por dizer, repaginados com novas evidências, né? Mas eu chamo a atenção aqui inicialmente para a questão da pré-habilitação. Aqui, pronto. Pré-habilitação é um capítulo novo ali dentro do acerto, né? Essa condutazinha, esse quadrinho aí não existia nas versões anteriores, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. A pré-habilitação a pré-habilitação ganha destaque. Isso tem sido bastante divulgado. O Strong for Surgery, do Colégio Americano de Cirurgiões, que tem por base elementos de pré-habilitação, e no Brasil mesmo, o CBC e o CBCD, junto com a Nestlé, que trabalha com quesitos relacionados à pré-habilitação, e isso parece ser realmente, pessoal, algo que cada vez mais, né? Os trabalhos ainda, a evidência ainda está sendo criada a respeito, já mais trabalho sobre esse tema haverá de surgir nos próximos anos. Além disso, como eu falei aqui, ficou bastante subjetivo, né, genérico, né, anestesia moderna. A gente diz respeito a uma série de técnicas anestésicas, de drogas anestésicas, utilizadas e devem ser usadas em prol do paciente, e mostra a força da parceria que a gente tem com a própria Sociedade Brasileira de Anestesiologia, de suas diretrizes até, que hoje abordam temas que são inerentes que foram propostos inicialmente aqui no Brasil pelo programa Acerto, né? O quesito restrição de líquidos intravenosos no intra e no pós-operatório foi totalmente revisto nessa edição, à luz, né, daquilo que nos ensinam os anestesiologistas, né? Porque é extremamente importante o papel deles nesse quesito, que a gente sabe que ali no intraoperatório, quem cuida disso são eles, né? A gente não tem como estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eles estão cuidando disso, estão antenados com isso, e então, esse período intraoperatório é muito importante nesse sentido, e o capítulo sobre hidratação, ele foi refeito praticamente pelos colegas da anestesiologia. Tá? Preparo de colo, a gente teve novas evidências importantes, mas sempre em debate, quando a gente fala de preparo do colo, né? É quase uma briga de time de futebol. Estou brincando, pessoal, mas muitas vezes a gente vê aquela questão do apego à conduta, né? E aqui não há apego à conduta, a gente tem apego pela evidência, e é claro que a gente vai mudar isso de acordo com aquilo que surja, né? Então, a gente reviu muita coisa baseada naquilo que grandes trabalhos recentes nos trouxeram, muitos deles feitos com base no banco de dados do Colégio Americano de Cirurgiões, e com base nisso a gente também vai ter mudanças, ou pelo menos adequações nesse sentido, né? Terapia nutricional perioperatória ganhou reforço aí da imunonutrição, que é mais comentada nesse momento do acerto, e o uso de simbióticos e probióticos também, que surge como opção já balizada pela evidência para a gente trazer melhora no aspecto nutricional para os nossos pacientes. É claro, pessoal, que aqui eu estou mostrando o geral, né? Eu queria falar de sarcopenia, de uma série de outras coisas, mas em outro momento a gente pode marcar de falar detalhes, né? Na abreviação do jejum, o uso das novas bebidas, né? As bebidas que contêm não só carboidratos, como foi inicialmente proposto pelo acerto,
mas também com o uso de proteínas. Isso hoje já é uma realidade, né, que pode ser usada com bastante segurança. Né? E a realimentação, hoje, com esse novo artigo recente que eu mostrei para vocês, que já traz uma ideia que para a gente aqui já é até meio antiga, que é essa ideia da realimentação ultraprecoce, de nutrir o paciente novamente no pós-operatório e na recuperação pós-anestésica, diminuindo com isso consideravelmente o uso de fluidos no pós-operatório. Ok? Então, vamos passar um passando agora sobre essas condutas. Eu vou ocupar aí mais os próximos 30 minutos de vocês para a gente fechar aqui falando rapidamente sobre esse todo. Tá? Eu quis separar aqui a questão da auditoria e avaliação de resultados, pessoal, porque isso também é uma marca do acerto. Né? A gente tem uma preocupação muito grande com a questão da auditoria dos resultados. Né? E até cunhou-se um termo aqui na literatura nacional, que é esse aí, o chamado realidade imaginária. Isso é muito presente aqui com o médico, com o cirurgião brasileiro, né? Aquilo que a gente acredita que faz, ou fala que faz, e aquilo que, de fato, você faz, quando você está ali na beira do leito, quando a gente é auditado, né? Então, nós sempre notamos, desde o início, nós notamos que, muitas vezes, o cirurgião diz usar protocolos, diz fazer antibiótico terapia de acordo com regras estabelecidas, ou profilaxia, né? Melhor. E, na verdade, isso não é feito na prática, né? E a gente tem que auditar isso diuturnamente e através desses dados reais, né, que a auditoria nos traz, a gente pode realmente rever as nossas condutas. Então, a auditoria é um ponto fundamental no que diz respeito ao acerto, continua sendo, né? Eu falei da pré-habilitação, né? E para falar de pré-habilitação, eu trago aqui essa imagem, que é de um artigo publicado em 2012, pelo professor Olli Lindqvist, da Suécia, né? Do membro inicial do grupo ERAS. E aqui é uma imagem que é uma imagem ilustrativa, né? Que mostra para a gente, né, como que funcionaria a intervenção multimodal, né? Colocando aqui nesse eixo Y, a sensibilidade à insulina como um marcador da resposta ao trauma, né, e mostrando que o paciente já entra dentro de cuidados tradicionais, em franca resposta ao trauma, né, e que isso só piora quando a gente usa os cuidados tradicionais. E que aqui, com o uso da intervenção multimodal, a gente consegue dar uma revertida nesse quadro, né, principalmente quando a gente está próximo ali do período da operação. Agora, olhando pela tônica da pré-habilitação, a gente vai pensar nesse período aqui, ó, que esse período, que é um período que a gente às vezes vai ter, depende, claro, de cada caso e de cada paciente, mas é um período que a gente vai ter para trabalhar esse paciente. Isso é muito interessante, né? Esse conceito de pré-habilitação, que nada mais seria do que preparação mais reabilitação. Então, a gente sabe que o paciente ele está doente, e muitas vezes o paciente cirúrgico ele já é um paciente que tem outras doenças, muitas vezes é um paciente idoso, né? E esse paciente, então, ele pode ser pré-habilitado como se ele fosse passar por uma prova. Aqui, fazendo uma analogia, né, de um hospital americano, você se prepara para correr uma maratona, então por que você não vai se preparar para fazer uma operação, né? Então, esse seria a lógica, né? E os resultados, como eu falei para vocês, têm sido bastante promissores. Olha aqui essa imagem também, né, ilustrativa, mostrando o efeito da pré-habilitação, principalmente durante aquele período de convalescência hospitalar, onde o paciente tem menor tempo de ventilação mecânica, menor tempo de permanência em UTI, menor tempo de internação, quando se usa desse tipo de medida, né? Justamente como eu falei para vocês, né? Melhorando o status dele no período pré-operatório. E a pré-habilitação, então, é um processo de ampliação da capacidade funcional e psicológica dos nossos pacientes. A partir de agora, a gente começa a mexer também com o quesito mente, né? Que é a preparação mental, né? Que isso também, hoje, tem uma ampla evidência mostrando o quanto isso impacta do ponto de vista imunológico, do ponto de vista inflamatório nos nossos pacientes. Esse estudo é muito interessante, ele mostra que o decréscimo da capacidade funcional de pacientes durante o período de internação, né, no período de pós-operatório,
E essa linha aqui, que é traçada aqui para vocês, esse estudo de 2015, essa linha mostra aquela capacidade funcional de fazer mínimas coisas, que é o autocuidado mínimo, né? A capacidade de escovar os dentes, a capacidade de se alimentar sozinho, né? E observem como a pré-habilitação muda esse aspecto, né? O paciente, praticamente, ele consegue manter as suas funções, a sua capacidade funcional mínima durante todo o processo, e óbvio que isso melhora bastante a sua recuperação, tá? Em geral, esses programas, eles devem ocorrer aí nesse período médio. A maioria dos estudos que mostraram benefícios demonstram que isso deve acontecer entre 4 a 8 semanas antes da operação, e esses são os principais pilares, pessoal. E aqui a gente vai começar a contar, então, com profissionais que já estão trabalhando com a gente, principalmente no campo da pesquisa, lá na UFMT, são os profissionais de educação física, né, através da atividade de programação de exercícios físicos no pré-operatório, claro, de acordo com cada perfil de paciente, né? Intervenções para o bem-estar psicológico, eu tenho estudado muito isso, sem interesse particular meu, e cada vez mais eu tenho visto o quanto isso tem impactado, e logo, logo se prepare, porque vão aparecer estudos bem interessantes nesse contexto. A otimização nutricional, né, está aí ela de novo, o que preconiza o programa Impacto Positivo, por exemplo, fala muito do quesito nutrição, e a otimização de comorbidades e fatores de risco, né? Os pontos aqui importantes: controle da anemia no pré-operatório, controle glicêmico, o ajuste de medicação, né? Muitas vezes os pacientes no Brasil têm uma polifarmácia, estão usando um monte de medicamentos, às vezes medicamentos desnecessários, inclusive, né? Então isso tem que ser ajustado no pré-operatório, e a interrupção do tabagismo, né? Que é um outro ponto também que traz resultados muito bons para esses nossos pacientes, tá? Então esse conceito de habilitação é um conceito novo, né? Dentro dessa nova revisão, né, do acerto. Bom, Marcelo e Shirlane, eu não vou entrar em detalhes para não ficar cansativo, tá? A ideia é a gente dar uma passagem um pouco sobre tudo. Informação pré-operatória é um pilar extremamente importante. Eu tenho começado a trabalhar dentro do contexto da informação pré-operatória o quesito emocional, né? A gente talvez possa aproveitar deste momento também para trabalhar o controle emocional dos nossos pacientes, né, através de técnicas de intervenção rápida para isso. Esse que eu estou mostrando para vocês é um vídeo que eu já mostrei, eu acho, para vocês no passado, que eu fiz junto com meus alunos, são alunos de medicina que são os atores aí deste vídeo. E esse vídeo pode ser mostrado para o cliente, para o paciente, no momento que ele interna. Se vocês quiserem ver esse vídeo na íntegra, né, é só acessar o Periop, que está aqui o endereço aqui embaixo, e lá vocês vão conseguir. Se vocês quiserem também baixá-lo, é só falar comigo que eu mando para vocês. Não tem problema nenhum, tá bom? Mas é bem legal, né? E vocês podem fazer o de vocês. Eu acho que o grande lance é isso, é envolver, né, o pessoal, mostrar o hospital, né? Então tá aí o paciente no leito, lá que ele vai ficar, com os alunos, né, novinhos, né, que eles são os alunos que vão atendê-los. É bem legal isso, tá, pessoal? Importante, né? Isso é humanização, etc. Restrição do uso de drenos e sondas é uma coisa que já está um tanto quanto bem aceito aqui no nosso meio, né? Hoje a gente vê, às vezes, questão de drenos ainda certos abusos, né? Mas, de maneira geral, já há uma mudança de mentalidade. A novidade aqui vai ser a experiência venezuelana, que foi agregada a esse capítulo por esse casal fantástico, né, de pesquisadores, o Dr. Jesus Velázquez e a doutora Morela Velázquez, que ajudaram a gente a revisar esse capítulo, que traz algumas novidades em relação aos novos estudos sobre o tema, tá? É uma coisa que a gente tem que ter em mente uma meta, né, em relação à restrição de usar dreno, mas também tem um aspecto aí, que eu vou dizer para vocês, que é individual, digamos, individual não seria a palavra, mas seria do momento, né, do que aconteceu ali no intraoperatório, né, e às vezes existem fatores que não estão sob o nosso controle em relação a isso.
Então, o que a gente apresenta nesses capítulos é aquilo que a evidência nos mostra, principalmente no que tange as chamadas drenagens profiláticas, né? E a partir daí a gente tem uma baliza para tomada de decisão. Continua mais ou menos por aí. Ao falar de anestesia moderna, eu não vou entrar no quesito anestesia, porque aqui a gente está com uma plateia mais de cirurgiões, e também não é a minha praia, né? Eu corro falar até bobagens, mas eu vou falar um pouco sobre a restrição fluídica, que isso foi revisto. Eu acho que é importante a gente apenas fortalecer, né, o tema. Tem alunos aí assistindo, residentes, e é importante, então, a gente entender a importância que a fluidoterapia tem. Existe uma ampla literatura sobre isso, né, influenciando os resultados dos nossos pacientes, né. Essa imagem mostrada num dos estudos do professor Dilip Lobo, da Inglaterra, mostrando como a gente, às vezes, pode errar para mais ou para menos no quesito hidratação venosa ou fluidoterapia, e tanto a falta quanto o excesso de fluidos trazem problemas importantes. Então, nosso objetivo vai ser sempre a normovolemia, e a gente vai ter características individuais de cada procedimento, de cada paciente, que vão influenciar nisso, né? Se usou ou não preparo do cólon, tipo de anestesia. Então, a gente vai ter que estar atento a tudo isso, né? A regra, ou melhor, o direcionamento continua sendo evitar sobrecarga de sódio, né? Então, o cuidado, quando a gente está falando em fluidoterapia, principalmente no pós-operatório, né? Onde a gente já tem uma tendência a reter o sódio, né, nas fases iniciais de resposta ao trauma, e a gente muitas vezes sobrecarrega esse paciente com uma grande quantidade de soluções, como a solução salina, a 0,9%, que é bastante rica em sódio, né? E isso já tem uma ampla literatura mostrando que traz prejuízos, né, para os nossos pacientes, né? Está atento a esse quesito, que é a fluidoresponsividade, né? Então, esse gráfico mostrando e falando sobre fluidoresponsividade, mas a gente sabe que existe um limite, né? A partir de um certo tempo, dentro dessa curva de Frank-Starling aqui, né, você pode dar volume que o paciente não vai mais responder, né? Ele não aumenta a sua fração de ejeção, não obstante o volume que você infunde, né? E é justamente este momento da gente repensar e usar outras medidas. É o momento onde você só está demasiando esse paciente e não está tendo nenhum efeito do ponto de vista hemodinâmico, né? Então, a gente vai discorrer sobre o uso da monitorização hemodinâmica minimamente invasiva, justamente para a gente ter uma medida indireta da fluidoresponsividade de cada paciente e poder chegar mais perto de uma terapia direcionada do ponto de vista de hidratação, ou de reexpansão, que seja, né? Bom, é interessante, é uma discussão interessante, são equipamentos que a gente não tem na nossa realidade do dia a dia, nas nossas cirurgias do dia a dia, está mais restrito a um cenário de neurocirurgia, por aqui, de cirurgia cardíaca. Os próprios convênios têm uma certa dificuldade em entender a necessidade desse tipo de equipamento, que são equipamentos caros, né? Mas isso é discorrido, né, em relação ao que aponta a literatura, de quando realmente vai ter benefício de fazer esse tipo de monitorização, e quando a gente aplica os protocolos de abreviação de fluidos, né, que a gente vai ter realmente esse impacto, porque muitas vezes nas cirurgias do dia a dia, apenas a gente atentando para esse fator, estando firme do lado do paciente, controlando o volume de hidratação infundido, a gente também tem resultados muito bons, e é o que mostra aqui, né, no pré-operatório. Se a gente não tem um jejum prolongado e não foi feito um preparo do cólon, não precisa hidratar, não precisa de fluidoterapia pré-operatório. No intraoperatório, usando essas técnicas modernas, né, assim por dizer, de anestesia, e estando atento, né, para esse quesito, usando protocolos, como o protocolo proposto pelo acerto, a gente consegue reduzir praticamente pela metade a quantidade de fluidos infundidos. E no pós-operatório, a gente manter a regra de não ultrapassar essa meta aí de 25 a 30 ml por quilo dia. E o mais importante, considerar a hidratação oral em vez da intravenosa. Avaliando e monitorando os pacientes, interrompendo os fluidos assim que eles não forem necessários. Ou, se isso passar mais de 3 dias, né, a gente buscar uma via mais fisiológica
para dar aqueles fluidos para o paciente que ele necessita, tá? Então, esses são os pontos. E aí a gente tem que falar do preparo do cólon, porque isso linka, né? Chamou a atenção aqui. E falando do preparo do cólon, existe uma farta evidência dos últimos 25 anos em relação aos seus potenciais efeitos deletérios, né? Então, todos nós sabemos que é um preço que se paga em relação a se fazer o preparo. Ele vai desidratar, ele vai aumentar a reposição venosa, ele pode trazer descompensações cardiovasculares. Aqui eu estou mostrando essa imagem para lembrá-los, né, e a doutora Chilane deve saber muito disso, nem sempre o preparo fica bom, né? A gente trabalha com protocolos de preparo também justamente por isso, né? E às vezes, o efeito deletério de ter um cólon com fezes desse naipe aqui, né, que eu estou mostrando, pode ser bem pior, né, do que o efeito de você ter fezes mais sólidas, do ponto de vista de escape, né, o spilling, né? Então, são pontos que foram observados nesses últimos 25 anos. A literatura mostrou fartamente que não existe uma relação entre fazer o preparo e proteger contra fístulas. O que você pode ter, sim, é proteger do efeito da fístula, né, do que vai escapar pela fístula, mas não de ter a fístula, né? Isso aí não, né? A fístula vai ocorrer com ou sem preparo, mas às vezes você pode ter um escape de um conteúdo fecal que pode levar a uma consequência maior. É óbvio que isso estressa o paciente bastante, que isso causa bastante desconforto dos nossos pacientes, né? Então, a gente vai ter que analisar hoje isso à luz de vários aspectos. Um deles que vai ser colocado é a gente entender que cirurgia de cólon é uma coisa e cirurgia do reto é outra, né? A gente tem aqui características diferentes do ponto de vista anatômico e da própria patologia. O câncer do cólon, o câncer do reto, eu mostrei essa imagem por isso, né? Eles compartilham pontos em comuns, mas também possuem as suas peculiaridades, né? E do ponto de vista cirúrgico, em geral, as cirurgias do cólon, elas são cirurgias onde, tecnicamente, a gente tem mais maleabilidade de trabalho, né? As cirurgias do reto, quanto mais baixo vai sendo essa cirurgia, né, mais complicada a coisa vai ficando, né? Então, a gente tem que olhar por esse prisma também e entender que nem sempre aquilo que a gente faz do cólon dá para fazer no reto, né? Então, esse é outro ponto. Outra coisa que veio à tona novamente, com bastante força nos últimos anos, é o uso do preparo junto com antibióticos orais, né, que seria uma descontaminação seletiva, e muitos estudos estão focando dentro desse prisma, né, e a partir daí surgiram as novas evidências. Então, eu procurei sumarizar, para a gente também não ficar entrando em demasia, né, aquilo que a gente está preconizando atualmente, que é, primeiro, a importância de monitorar, de auditar nas unidades coloretais as taxas de complicação infecciosa, né? Isso é importante para a tomada de decisão, saber o que realmente está acontecendo, né? A literatura continua demonstrando que o preparo do cólon isoladamente parece não trazer benefício e pode até piorar o desfecho de operações sobre o cólon. Já em operações do reto, né, que eu falei que é uma realidade diferente, pode ser considerado em situações específicas, né? Sobretudo aqueles tumores mais baixos, quando se pretende fazer uma idectomia de proteção, quando se pretende fazer uma colonoscopia intraoperatória. Há estudos mostrando, então, que o preparo do colo associado a antibióticos pode trazer, antibióticos orais, né, pode trazer redução de infecções cirúrgicas e outras complicações pós-operatórias. Mas a gente tem que estar atento à qualidade dessas evidências, né, existe um questionamento sobre isso. É possível que o efeito observado nessas séries de casos, muitas coortes retrospectivas de grande amostra têm sido empregadas para isso, mas é possível que o efeito benéfico não se deva necessariamente ao preparo, mas sim ao uso do antibiótico, né, que foi feito. E, por fim, entender da importância de se informar o paciente, né, dentro do possível, compartilhar, dividir a responsabilidade com ele sobre os benefícios possíveis e riscos envolvidos nessa tomada de decisão, tá? Então, aqui a gente sumariza um pouco daquilo que a gente está discutindo sobre esse tema. Depois a gente pode falar mais. Mas aqui agora não tem muito o que a gente elocobrar. Eu vou falar agora de nutrição. E nutrição, pessoal, a gente sabe que é algo que é muito importante para o nosso paciente cirúrgico, né? O paciente que é operado,
ele passa aí por todos esses problemas que vocês podem observar nesse slide, e a gente sabe, né, que o que a gente tem hoje no mundo é mais ou menos esse cenário aí que vocês estão vendo, né? 2 em cada 3 pacientes com problemas, com doenças que vão precisar de cirurgia gastrointestinal, estão desnutridos no momento da operação, uma taxa realmente muito significativa. Isso eleva em 3 vezes o risco de complicações, né, em 5 vezes o risco de óbitos, né? Apenas 1 em cada 5 hospitais tem processos, protocolos de screening formais para avaliação do estado nutricional. Olha aqui, 3 em cada 4 cirurgiões acreditam que a nutrição é importante, então a gente tem ainda uma resistência entre os próprios cirurgiões. Existe um custo, né? Para cada $1 gasto com terapia nutricional, você tem uma economia de $52. Mas apenas 1 em cada 5 pacientes recebe qualquer tipo de intervenção nutricional no período perioperatório. Então, é um cenário ainda que a gente precisa trabalhar bastante. Isso engloba várias medidas aqui envolvidas com acerto. Eu coloquei a própria mobilização ultraprecoce, que embora a gente olhe bastante isso pelo prisma da profilaxia do tromboembolismo, né, também é importante no quesito nutrição, porque a mobilização, né, o paciente acamado, ele vai ter uma perda proteica ainda maior do que o paciente que começa a mobilizar precocemente. Então, isso é o que diz a nossa diretriz, e é o que está no nosso livro, todos os pacientes candidatos à cirurgia de moderada e grande porte que apresentem risco nutricional moderado a alto, devem fazer terapia nutricional. Okay? Pacientes de maior risco, submetidos à cirurgia de grande porte, a preferência é que se faça com o uso de imunonutrientes. Batemos na tecla da abreviação do jejum. Abreviação para sólidos e o uso dos líquidos com carboidrato 2 horas antes da operação, exceção reparo de esvaziamento gástrico, esofágico ou obstrução intestinal. E podemos usar os líquidos com proteínas, com fonte proteica, glutamina, proteína de soro, que nesse caso, a evidência nos mostra que deve ser tomado até 3 horas antes do procedimento anestésico. E por fim, a realimentação deve ser precoce, nas primeiras 24 horas, e em operações de médio porte, abre-se aí a brecha para a gente usar essa janela de oportunidade de imediatamente iniciar uma dieta oral líquida, já na RPA, e com isso restringir a hidratação venosa. Então, aqui é uma Kelly, talvez ela permitiu, ela sempre permite que eu mostre ela, mas ela está aqui, ela fez uma cirurgia de médio porte, né, uma apendicectomia, uma cirurgia que foi bem tranquila, mas que ela usou do benefício da realimentação ultra precoce, realimentada no ambiente de recuperação anestésica, né? Daqui eu cito novamente esse estudo que nós publicamos na revista do CBC, onde a gente conseguiu isso em 93,5% dos casos. Do ponto de vista nutricional, importante para a gente revisar, junto com os alunos que estão aí presentes, né, a triagem de todos os pacientes que serão operados, né? Caso essa triagem dê negativa, a gente vai continuar reavaliando. Caso ela dê positiva por qualquer método de triagem nutricional que a literatura entenda como aceitável, ou até mesmo métodos bastante subjetivos, como a gente coloca no acerto, ou, digamos, não subjetivos, mas com uma sensibilidade alta, pegar os idosos, né, os pacientes com diagnóstico de câncer, pacientes com albumina menor que 3, os pacientes com história de anorexia, perda de peso, e aí você faz a avaliação do estado nutricional, mais detalhada, né, pela equipe que tem experiência com isso, e define se ele é eutrófico, ou se o risco está confirmado, ou se ele tem desnutrição. E esse paciente vai ser submetido a uma rotina de 7 a 14 dias de intervenção nutricional pré-operatória. Tá? Eu estou falando de cirurgias de grande porte, né, de médio a grande porte, né, principalmente, onde isso tem um efeito maior. Essa intervenção nutricional pode ser oral, com o uso de suplementação proteica, com ou sem mononutrição.
se o paciente estiver ingerindo mais de 60% das suas necessidades calóricas e tiver com o tubo digestivo íntegro e apto. Pode ser enteral, caso ele não esteja ingerindo mais de 70% de suas necessidades, mas tiver o trato gastrointestinal apto, e se nada for, se ele não tiver o tubo digestivo apto, a gente tem que usar a via parenteral. Então, essa ainda continua sendo a nossa proposta, né? Pensar na imunonutrição, para quem não conhece, a imunonutrição seria aquela nutrição que visa o estímulo à resposta imunológica, que é extremamente importante em períodos de estresse metabólico, em pacientes portadores de doenças graves, e esses são os nutrientes com características imunomoduladoras: a glutamina, argininas, nucleotídeos, ácido graxo ômega 3 e 6, vitaminas e oligoelementos com capacidade antioxidante. E geralmente isso é ofertado como um pool, né? Então existe uma fórmula imunomoduladora e a maioria dos estudos foram construídos com base nesse tipo de fórmula, tá? Duas meta-análises, que são as mais importantes sobre o tema, e ambas mostram praticamente essa mesma coisa que eu vou mostrar para vocês agora, que é realmente uma diminuição, isso aqui é em cirurgia abdominal de grande porte, tá? Diminuição de complicações pós-operatórias, né? Uma diminuição importante com um odds ratio de 0,46. Diminuição de infecções, olha a similaridade, né? Complicações que está falando aqui são complicações infecciosas. Então, realmente, a proteção, fator de proteção em relação à ocorrência de complicações infecciosas e também uma diminuição em torno de 2 dias, né, aqui mostrando, em relação ao tempo de internação, quando o paciente usa as fórmulas imunomoduladoras. Essas meta-análises, até o momento, elas não mostram diferenças em relação à mortalidade, né? Então, não tem como a gente afirmar que há, por evidência de meta-análise, diminuição da mortalidade com o uso da imunonutrição, mas, sabidamente, complicações infecciosas e redução do tempo de internação hospitalar, que é bastante importante. Outro ponto para a gente pensar e observar daqui para frente diz respeito à microbiota, né? Então, a gente sabe que existem aqui alguns estresses causados por nós médicos, né? Que podem levar à destruição da nossa microbiota. E um deles é o estresse cirúrgico, né? E isso tem um papel importante, porque a gente precisa dessa microbiota para manter o nosso epitélio gastrointestinal, suas funções de barreira, né? E a desbiose, que é a mudança dessa flora, a destruição do epitélio, a destruição dessa barreira, é o que a gente chama de disfunção intestinal. E hoje a gente tem usado, né, para isso, né, a terapia com os probióticos, que são micro-organismos vivos que afetam o hospedeiro, modulam a resposta imunológica, tanto a nível da mucosa quanto sistêmica, melhoram o balanço nutricional e as bactérias, né, e combatem a desbiose. Além disso, existem também os prebióticos, que são os nutrientes dessas bactérias, né? Então, os prebióticos são os nutrientes não digeríveis que afetam a saúde do hospedeiro por meio da estimulação seletiva do crescimento ou da atividade daquelas bactérias com características probióticas. E a gente pode associar os dois, esse é o conceito dos simbióticos, né? E, sumarizando aqui, né, existem aí estudos já mostrando, com um peso significativo de evidência, que os probióticos e simbióticos podem ser benéficos, tá? Ainda precisamos evoluir nesse sentido, com estudos com metodologia mais adequada, casuística, e principalmente atentar para o tipo de cepa que está sendo utilizado nesses estudos e o momento de uso do probiótico, né? Existe um capítulo que foi escrito agora, então, pela professora Maria Isabel, que é uma das pesquisadoras que mais usam esse tipo de temática aqui no Brasil, né? Que é o uso de probióticos, prebióticos e simbióticos em cirurgia. E vale a pena, então, que eu fiz agora para terminar a aula, uma breve amostragem dos capítulos do acerto. Então, capítulos interessantes, como o de medicina translacional, acho que vale muito a pena. Todos valem, né, pessoal? Mas todos foram revistos também. Mas eu vou tentar aqui para vocês do que há de mais novo, né? Esse capítulo é muito interessante da gente ter acesso e o ler.
Aqui já um capítulo específico falando da composição corporal, eu falei, passei meio batido, a gente vai falar também da sarcopenia, do impacto disso no paciente obeso e da pré-habilitação, né? É o capítulo da doutora Maria Cristina Gonzalez. Resposta metabólica ao jejum, os capítulos, como eu disse para vocês, revistos. Observem novos capítulos escritos pelos anestesistas. Esse aqui é um capítulo novo, uso racional do oxigênio perioperatório, ventilação pulmonar protetora, um capítulo falando todo sobre hipotermia no período perioperatório, uso racional de dispositivos invasivos, bloqueios contínuos. Então, observe que o pessoal da anestesia vai gostar bastante dessa nova edição, porque realmente tem pontos aqui que antes a gente não tinha abordado, ou abordava dentro dos capítulos de uma maneira mais superficial. Eu chamo a atenção aqui para o uso do acerto no paciente crítico, no paciente bariátrico, em cirurgia cardiovascular, em ginecologia, em cirurgia torácica e em cirurgia pediátrica, né, que são já a amostragem, né, da experiência do acerto dentro de especialidades que envolvem um paciente cirúrgico. Certo? A ortopedia, né, o Dr. Miguel Alito, a experiência dos pacientes geriátricos com fratura de fêmur, uma experiência enorme do Dr. Ibeloni, como vocês sabem, o acerto no idoso e o papel da enfermagem, que é um capítulo mais antigo. Pessoal, é isso. Espero que eu tenha conseguido o objetivo de rever, né, esses conceitos do acerto, essa história toda, e, ao mesmo tempo, falar um pouco sobre aquilo que nos espera na leitura, né, das novas páginas que estão no livro na sua 4ª edição. Passo a palavra para a Chilane e o Marcelo. Agradeço mais uma vez, estou aberto aqui sempre a estar presente com vocês. Foi legal, bem gostoso, informal. É bom também a gente estar em casa, né? Fica um lance mais leve. Eu estou sempre à disposição de vocês, pessoal. Muito bom. Parabéns, Alberto. Foi fantástico aí a aula. Acho que era... Não sei se você consegue descompartilhar aí sua tela. Ah, tá. Eu vou fazer isso. Só um minuto. Eu consegui tirar aqui. Isso. Ok? Tá me vendo? Então, fantástica a apresentação, Alberto. Acho que a ideia era essa, era de ter uma apresentação que não só para o cirurgião geral, mas para o cirurgião do tórax, cirurgião vascular, e para o clínico, para o anestesista. Então, na verdade, é uma aula para médicos, né? E não só para cirurgiões gerais. Então, acho que é uma quebra de muitos paradigmas. Isso aí é o dia a dia nosso, né, que a gente tenta passar aí para os estudantes, a história dos drenos, da sonda, da hidratação. O que me chamou bem a atenção aí foi esse novo conceito. Eu tenho acompanhado um pouco aí seu Instagram, viu? E tenho observado os novos interesses e eu compartilho bastante com esses seus novos conceitos e eu tenho procurado estudar isso aí. E eu queria que você comentasse um pouco aí como é que você tem feito aí na prática esse aporte psicológico. Como é que você tem feito as avaliações, como é que você tem estimulado esse preparo psicológico aí para esses pacientes? E quais seriam esses pacientes? Olha, Marcelo, isso é uma coisa nova aqui para o nosso meio. Tem uma força maior. Eu, na verdade, ganhei muito dessa expertise no Hospital Mount Sinai, em Nova York, com a doutora Laura Kiefer, que é uma psicóloga do Departamento de Gastroenterologia, que atua dentro do grupo de Roma, né, que é um grupo conhecido nas doenças funcionais do aparelho digestivo, trabalhando com a chamada psicogastroenterologia. E é uma coisa que me chamou muita atenção. Pra você ter ideia, hoje, Marcelo, no meu consultório, no consultório privado meu, hoje, o fluxo de pacientes que me procuram, já com esse foco, já começa a superar o número de pacientes cirúrgicos, né? O que também diz respeito a
toda essa propaganda aí que eu estou fazendo, né, nesse sentido, né? Porque realmente é um interesse particular meu, tá? Então, o que a gente tem procurado, Marcelo, é fazer, assim como a gente faz a avaliação nutricional dos nossos pacientes, assim como a gente faz a avaliação clínica, passar por um screening em relação à sua saúde mental, né? Esses pacientes, a gente sabe, isso desde que a gente está na faculdade de medicina, a gente vê o impacto que isso tem na saúde dos nossos pacientes, né? E às vezes a gente observa que alguns pacientes já chegam com uma atitude mental para operar muito negativa, né? Já chegam como se prevessem a própria morte, né? E todo cirurgião experiente, ele vai ter uma história dessa para contar, né? E muitas vezes a gente joga isso para o alto, né? A gente diz, coloca como uma coisa meio de, como eu vou te dizer, um conto, né? Como se fosse uma espécie, algo metafísico, né? Uma coisa, né, que diz respeito à imagem. Né? E hoje, né, a gente tem já uma ampla evidência, né? Eu tenho andado com essa evidência embaixo do meu braço nos hospitais, mostrando o impacto que essas questões emocionais têm na nossa imunidade, no nosso sistema inflamatório. E é em cima disso que a gente trabalha quando a gente entra nesse setor. Então, como você me perguntou como, né? Os protocolos ainda estão em desenvolvimento, as técnicas também, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. A gente tem, principalmente no SUS, bastante dificuldade, né? E no SUS, você vê, né? É difícil o paciente conseguir uma consulta, e às vezes a gente conhece o paciente desde o hospital, né? E o ideal é a gente acompanhar esse paciente no pré-operatório com a equipe multidisciplinar, envolvendo psicólogos, psiquiatras e nós, né, da cirurgia. Todavia, isso nem sempre é possível, então o que a gente está preconizando nesse momento é o screening, o acompanhamento psicológico do paciente e a utilização de modalidades de psicoterapia breve, né? São técnicas psicoterápicas que aplicam métodos cognitivos, métodos comportamentais, métodos psicodinâmicos, dentro de intervenções pontuais que são feitas ao longo de pequenos encontros, né? E às vezes uma intervenção basta, onde a gente pode mudar o estado mental, a atitude mental desse paciente, tá? É muito interessante, como eu disse, os estudos os projetos de pesquisa estão começando a ser encaminhados, né? E a gente vai ter novidades interessantes sobre isso nos próximos tempos, com certeza. Espero que eu tenha respondido mais ou menos para você como que está sendo. Respondeu um tema que eu gosto bastante e eu tenho procurado estudar mais e conhecer, Alberto. E vendo que uma pessoa com destaque nacional e referência como você também pensa igual, eu acho que é um estímulo maior para mim estudar isso e também estimular aos novos. Antes de passar a palavra para a Chilane, eu queria só agradecer a presença aqui de Hamilton, né, que é lá da nossa cidade de Campina Grande, um exímio cirurgião, uma referência entre nós, e para a gente tê-lo aqui é motivo de nosso muito orgulho, além de o pessoal aí de Cuiabá, além de nossos staffs, nossos estudantes, residentes. Então, eu só tenho a agradecer em nome da unidade de cirurgia, e que isso aqui se torne uma rotina. A gente vai tentar fazer isso aí de forma semanal, e tem muita gente boa aí também para falar, e a gente também aceita temática, e a gente espera que você venha outras vezes, tá? Gilane, vamos embora. E aí? E aí, muito obrigada, viu, professor, pela aula extremamente didática e muito proveitosa, tanto para os nossos residentes, estudantes, quanto para nós mesmos, profissionais experientes. O acerto, ele já começa certo pelo acrônimo, né? Eu acho que depois dele se seguiram outros até bonitinhos, Smart, Strong, mas o acerto, ele tem aquela coisa acertada mesmo. Tem a nossa malevolência, né? Eu costumo dizer que quem mexe com fast track tem que ser um pouco sedutor, não é? Assim, isso mesmo. Convencer, você mudar paradigma de cirurgião. Cirurgião é aquilo que você disse, o cara é meio cowboy, é o resolutivo. Né? As crenças próprias são difíceis de serem derrubadas mesmo, né? E aí, a inteligência do projeto de usar
tanto a multidisciplinaridade, né, quanto a ter esse apoio de se apoiar nas evidências científicas, e com uma coisa muito legal que é a revisão constante, né? É a auditoria, que traz uma segurança, né, para a gente, em que a conduta pode mudar. Porque a medicina é a ciência das verdades provisórias. Perfeito. Então, o que está certo agora, provavelmente não vai estar certo há algum tempo. Assim, o debate, como você disse, de jogo de futebol, do preparo de colo, persiste. A cada ano a gente faz, não, agora é assim, não, agora é assado. Em 2019, o guideline da Sociedade Americana de Coloproctologia mostrou, passou a recomendar, com nível 1B, não é isso? Uma recomendação forte, mas baseada em trabalhos de moderada qualidade, que a gente deveria fazer o preparo de colo, não interessa se era direita ou à esquerda, mas todos deveriam ter o preparo de colo com antibiótico oral. E uma forte recomendação, mas baseada em trabalhos de baixa qualidade, de que a gente jamais deveria fazer o preparo de colo sem antibiótico oral. Bom, vai mudar de novo? Vai, né? Os trabalhos vão se tornando mais claros, o uso de trabalhos prospectivos nessa área vem aumentando, graças a Deus, porque as meta-análises elas levam em consideração grandes volumes de trabalhos retrospectivos para esse tipo de conclusão, mas é o que a gente tem agora, não é? Então, na evidência atual, há uma tendência do cirurgião, do coloproctologista, de tentar seletivar, não, nós vamos para o cólon esquerdo, vamos fazer, se é videolaparoscopia, vamos fazer também, que é para a gente ter uma facilidade de imobilização, se é reto também, ou se é no doente que você tem aquele feeling, o doente você não vai conseguir limpar o suficiente para o grampeador atravessar um volume de fezes espesso ali e fazer uma boa anastomose. Então, são muitos detalhes, mas que a beleza do projeto é esse aí. É conseguir diminuir, reduzir a variabilidade dos profissionais, criar esse protocolo nesse sentido. Sim, e aí, eu fico pensando entre esse seu papel, e doutor José Eduardo, de ser sedutor aí, de convencer mundo afora a adoção do projeto. Eu vi que já extrapolou, não é mais só o Brasil, não é isso? A América Latina já foi seduzida aí pelo acerto. Mas existem alguns papéis ali dentro que eu acho que essa capacidade de seduzir faz muita diferença. Por exemplo, o papel da instituição. O quanto ela deve se envolver para iniciar isso aí, sabe? Para fazer a coisa funcionar. E o segundo seria, nós já estamos no momento do acerto, que eu acho que já deveria existir uma discussão dentro do Ministério da Saúde sobre uma política pública de estímulo à implantação do protocolo, especialmente nos hospitais terciários públicos, nos hospitais de escola. Você vê isso como um projeto que daria certo? Ou você acha que nesse tipo de instituição e o papel do gerenciador do sistema seria um fator limitante? Não, eu acho que você está totalmente certa. Inclusive, é algo que, quando a gente faz os workshops, né, isso já tem um tempo que a gente não faz agora com o Covid, né, mas que aqueles workshops de implantação do acerto, né, em um serviço que geralmente é assim, né, já é como aqui, né, o Marcelo, né, um belo dia, ele entrou em contato, né, e mostrou interesse, e aí a gente começa a conversar, e aí ou o doutor Aguilar, ou o doutor Cervantes, ou a doutora Diana, leva um pouco dessa experiência para o serviço, e a gente costuma fazer isso na forma de um seminário, acerto. Isso foi feito em vários hospitais do Brasil, né, implantaram um acerto. Mas a gente notou desde o momento zero que, se não houvesse a participação ativa dos setores administrativos, a coisa não adianta, tá? Então, isso é um ponto crucial. Se você não tiver a participação institucional, a coisa não anda. Talvez os americanos tenham sido muito sábios, né, nesse sentido, né? Como eu falei, passei meio rápido nisso, né? Foi bem naquela hora que o vídeo cortou, mas nos Estados Unidos, só se começou a embarcar a ideia no momento em que eles demonstraram, por A mais B, que aquilo funcionava na realidade americana, no sentido de você ter os benefícios e também ter uma custo-efetividade do ponto de vista hospitalar, né? Então, foram esses trabalhos que balizaram
a implantação dos protocolos ERAS, protocolos de aceleração e recuperação dentro dos Estados Unidos. Então, a participação da esfera administrativa é fundamental. O doutor Aguilar, ele foi procurado pelo Ministério da Saúde, mas no Brasil as coisas são complicadas, né? Então, houve um interesse inicial do Ministério em relação a isso. Existem interesses empresariais aí no meio também, né? Porque aí a gente entra numa indústria muito forte, que é a indústria da suplementação nutricional, né? Que acaba também, de certa forma, trabalhando a favor da instituição dessas políticas, mas às vezes também de acordo com os seus interesses, né? Mas esse movimento já existe, isso que eu queria te falar, Shirlane, tá? E eu acho que o tempo que vai trazer isso aqui no Brasil para a sua efetividade é esse tipo de encontro, né, onde a gente começa a discutir e isso vai ganhando cada vez mais força. Eu lembro você, Shirlane, que isso eu participei, né? Mas há pouco tempo atrás, parece ontem, né? Tudo isso que a gente estava falando aqui parecia uma verdadeira utopia. A gente ia nos hospitais, às vezes a convite, ia para um evento, né? E os debates eram ferozes, né? A ponto, às vezes, de algumas pessoas se exaltarem, né? Durante os debates, quando a gente falava de temas como a abreviação de jejum, quanto à restrição de fluidos, quanto à hidratação, à realimentação precoce, ao próprio preparo do cólon, né? Então, hoje, a aceitabilidade é outra. Vide aí os alunos que estão aí para fazer prova de residência e revalidação, que hoje estudam o tema. Agora, o que demorou aqui, Shirlane? São esses estudos de impacto econômico. O primeiro estudo do acerto, a gente está em vias de publicar agora, entende? E aqui a gente tem uma dificuldade, né? Eu falo, né? O Brasil é um país muito rico, né? Então, a gente não fica aqui preocupado com o dinheiro. Enquanto países pobres, né, como a Suécia, né, como a Holanda, eles lá estão contando moeda, né? Então, tudo lá passa pelo clima. Aqui a gente não está nem aí, né? Aqui a gente vai gastando, abre a torneira, porque somos um país rico, né? Então, essa que é a coisa. E eu acredito que no momento que esses estudos começarem a ganhar mais corpo, e a gente precisa também do apoio do pessoal que trabalha com administração hospitalar, a gente está tendo alguns pesquisadores que mexem com a economia hospitalar, que estão vindo, né, mostrar o impacto disso no sistema de saúde, né? Porque até agora está tudo ainda muito subjetivo, né? Que nem dessa tese que eu defendi com a doutora Ana, minha aluna, a gente demonstrou indiretamente o impacto que teria no momento em que você diminuísse 2 frascos de soro da hidratação de pacientes que são submetidos a operações de médio porte, que é as cirurgias que mais são feitas no país, né? Cirurgias anorficiais, cirurgias de hérnia, cirurgias de vesícula, enfim, operações, cirurgias, às vezes até de apêndice em fases iniciais, operações que são realizadas, a curetagem uterina, operações que são realizadas aos montes, né, aos milhares, e onde 2 frascos de soro por paciente já tem um impacto econômico importante. E realmente, o sistema de saúde tem que começar a ver isso, e a partir disso, a gente começar a ir trabalhando para que essas medidas virem diretrizes nacionais. O CFM já mostrou, houve o apoio da SBA, né? O CFM hoje tem uma diretriz junto com a SBA que já fala da abreviação do jejum, né? Então, a gente está tendo avanços, Silene. É por aí, o caminho é esse, tá? Muito legal. E aí, a respeito da esfera psicológica, também tem um forte impacto, vamos dizer assim, o compromisso cognitivo, não é isso? Que o paciente tem com o procedimento. De tal forma que você mostrou uma coisa muito legal que o acerto faz, que é isso aí, de ter um vídeo do envolvimento do residente que senta lá e conta como é, para que o paciente saiba todos os passos pelos quais ele vai passar. E, a respeito da esfera psicológica, um grande impacto que o americano notou, e foi lá onde você foi beber na fonte, né? É que o nível de conexão, especialmente do idoso, fazia muita diferença também, não é assim? De tal forma que isso causa impacto direto. Porque, de uma forma geral, quem tem um bom
nível de relacionamento, de conectividade, acaba tendo um pouquinho mais, talvez, de aceitação da dor, ou desenvolve uma capacidade cognitiva de entender melhor o processo e, por isso, participar mais? Seria isso? Também, né? Esses fenômenos que você está citando, por exemplo, né? Se a gente for falar, tudo bem, está me ouvindo? Se a gente for falar de dor, e muitos muitas sensações interoceptivas, né, que chegam até o nosso sistema nervoso central, elas são interpretadas de modo subjetivo e pode criar sinais de alarmes desnecessários. Esse é o grande ponto, né? A interpretação da experiência dolorosa, ela pode ser diferente de paciente para paciente, e em cima disso, a mente humana, ela pode trabalhar no sentido de acentuar a resposta ao trauma. E aí a gente está falando de cortisol, está falando de adrenalina, né? Que é o que se chama de ansiedade. A ansiedade nada mais é do que uma ativação do sistema nervoso simpático numa situação que não deveria ocorrer, né? Isso é ansiedade, que é uma crise de pânico, né? Nada mais é do que o indivíduo que entra numa forte crise simpática, né, durante o momento que isso não deveria ocorrer. Ele está ali no churrasco e tem a crise de pânico, né? E isso acontece no ambiente hospitalar, né? Fobias, tem pacientes fóbicos, que imagina um paciente que tem fobia à agulha e ele vai ser operado. E a gente não está nem aí com isso. E ele entra em pânico. Para ele, a experiência de estar perante a agulha é 1000 vezes pior do que a experiência de ser operado. E como a intervenção rápida, né, como eu falei para o Marcelo, né, uma técnica, às vezes, de sensibilização através de uma terapia dirigida, a gente, às vezes, consegue tratar um sintoma fóbico em algumas horas, né? Basta a gente realmente querer fazer isso. E isso vai ajudar o paciente tanto nesse momento, que é o momento hospitalar, quanto depois também, porque a gente não sabe o que acontece em casa. Essa experiência da recuperação domiciliar também é muito subjetiva para a gente, né? Como é, né? E quantos dos pacientes nos ligam depois, voltam para o hospital, acabam sendo até reinternados por questões que muitas vezes são muito mais cognitivas do que orgânicas propriamente ditas. Então, é todo esse trabalho aí, tá? Todo esse trabalho. E, como eu disse, é uma paixão aí que eu estou tendo, estudar isso. Parabéns, Alberto. Eu acho que foi excelente sua participação. Eu acho que a gente vai ter que interromper um pouquinho para não causar de novo um apagão aí, a gente não ter de se... né? Eu queria agradecer a oportunidade, Alberto. Eu acho que é um tema muito vasto, eu acho que dá para a gente conversar, dá para lhe sugar aí a noite inteira, entendeu? E eu acho que a gente pode marcar uma outra oportunidade com um tema específico, né? Prepare-colo, antibiótico profilaxia, né? Se você me permitir até agendar aí no próximo mês uma outra só sobre antibiótico profilaxia, né? A gente já agenda aí para daqui a 30 dias. A gente vai procurar ter essa reunião mensal. Agradecer a Chilane, foi maravilhoso, a presença dela é sempre muito valorosa, é uma pessoa que nós temos uma gratidão enorme, todo mundo gosta dela, né? Todo mundo enganado. Nada, e ela é brilhante. É um prazer, sim, prazer te conhecer, sim, pessoalmente. Alberto, obrigado pela parceria, abraço para o Aguilar, para o César, para todo mundo aí, tá bom? Obrigado. Chilane, quer encerrar? Quero só deixar meu abraço aí virtual para toda a minha turma, que eu estou morrendo de saudade das nossas reuniões, das nossas discussões ali do programa Professor Convidado. Deixar esse abraço especial para Alberto, que foi maravilhoso conhecê-lo, ainda que só virtualmente. Mas a quarta edição já está online? Dá para baixar em PDF a quarta edição? Que a gente receberia no Congresso, né? Em abril. Foi uma crítica que eu fiz, né, enfim, mas eu já falei com o professor Aguilar, ele falou que podia entrar em contato com a Rubio para disponibilizar em Kindle ou de algum outro formato, né, para facilitar, né, mas online não. A gente tem só a versão impressa, que pode ser comprada no site da Rubio ou qualquer outra livraria. Muito bem, só tem residente rico agora, eles compram. Tem alguma previsão do Congresso, tradicionalmente em março, né? A gente sempre ficava na perspectiva aí do Congresso, estimular os residentes. Na verdade, o que a gente faz aqui na residência é que o primeiro livro que tem de ser comprado pelo residente é o Projeto Acerto. Poxa, que legal. É a Bíblia aí do residente de cirurgia, do estudante,
né? Eu acho que para estudar a cirurgia tem que começar por ele. Que bom, fico muito feliz. Muito obrigado pela confiança. Até porque muito deles, a gente tem as visitas, eles andam muito nos rodízios e precisam, né, ser quebrados vários paradigmas, porque muita coisa mudou e eles precisam até conhecer, né, vários âmbitos de visões diferentes, né? E eu acho que legal também é ver que, como um cirurgião experiente, como você, fala de outras coisas, né? Fala de simbiótico, probiótico, né? Imunomodulação, pré-habilitação, inteligência emocional, né? Então, a gente vê que realmente a gente está no caminho certo de dizer para os residentes que não é só operar, né? Que eles ficam na ansiedade de querer só fazer mais hérnia, mais vesículas, né? E que o resultado da cirurgia ele vai muito além de soltar ponto, colocar dreno, colocar tela. Eu acho que é essa visão é que vocês passam também, né? Sim. A robótica está evoluindo, né, Marcelo? Daqui a pouco o robô está fazendo metade do trabalho, né? E o fator humano é o que nós vamos ter, né? Eu penso muito nesse futuro, né? O que vai ser, né? O fator humano é nosso, né? O fator humano é essa capacidade que a gente tem de olhar o todo, né? O robô, claro que está evoluindo, né? Mas ele vai ter sempre essa limitação, né? Dessa sensibilidade, como a gente falou tanto aqui, né? Então, realmente por aí. Em relação à sua pergunta, não temos previsão sobre o evento, ele estava já todo montado para acontecer no primeiro semestre, mas não foi feito, foi cancelado, e agora a gente está coletando experiências aí, né? O professor Aguilar, a gente conversou recentemente, vai ter uma experiência com o Ganepão agora, que vai ser online, né? E ele está querendo ver como que vai ser isso, que é um evento super grande, né? E como que o professor Dan vai conduzir esse evento online. E vamos esperar. E a partir disso, talvez, né, o evento ocorra mais para frente online, ou talvez só no ano que vem mesmo, né? Momento complicado, né, pessoal? A gente está ainda sem saber o que vai virar. Perfeito. Mas então, eu acho que vai ter bastante adesão, porque assistir aula no conforto de casa, com pijaminha, meu amigo... Olha, eu digo para vocês que tirou a gente da zona de conforto, você vê como que é, né? A gente tinha essa restrição, né? Eu, particularmente, né, na primeira vez que eu fiz isso, que eu fiz hoje, eu me senti muito desconfortável, né? Eu me perdia. E hoje, você vê, eu entrei num estado hipnótico tal aqui, que em um momento eu tive eu falei como se eu estivesse aí com você. Quando tá lá em Cuiabá, tal. Então, eu me transportei para aí, né? E isso é muito legal. A gente vai aprendendo novas maneiras de se comunicar. Eu acredito que esse vai ser um legado e que depois desse período a gente não vai voltar mais a ser a mesma coisa mesmo, né? Sim. E vamos usar essa ferramenta. Olha que fantástico. Eu estou aqui no meu quarto, né? Não vou nem mostrar como eu estou vestido por baixo aqui. Né? Mas eu estou aqui de boa. Né? Cheguei do trabalho, tomei um banho e estou aqui compartilhando com vocês experiência. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Muito bom. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite, extremamente honroso, viu? Obrigado. Eu abri aqui, já que não caímos, não fomos plugados aí, eu quis colocar aqui uma pergunta. Se alguém tem alguma coisa para questionar, para perguntar, aí 5 minutinhos, não abusando muito, viu? Olha aí. Eu queria aproveitar e pedir perdão aí pelos contratempos iniciais, mas estamos aprendendo também, né, a mexer em todo. Eu sou acostumado a participar do webinário assim como participante, e hoje, mexendo em todos os botões aqui, me perdi um pouco no início, mas espero que as próximas aí a gente possa se organizar melhor. O Hamilton perguntou aqui sobre a antibiótico profilaxia. Mudou alguma coisa da antibiótico profilaxia para a cirurgia? Não, assim, não houveram mudanças importantes nesse quesito, não. A gente mantém aquilo que está sendo preconizado pelo próprio Colégio Brasileiro, pelo CDC, né? O importante são as peculiaridades de cada instituição, que está trabalhando sempre em conjunto com a CCH, né? No sentido de estar estudando a flora de cada hospital, e dentro disso, obedecer aquilo que cada serviço preconiza, tá? Mas não houveram mudanças importantes em termos protocolares. Tem uma pergunta aqui da Isabela, eu achei bem legal, a Isabela Mello, ela fala para a gente sobre o delírio, né, que é um lance, Isabela,
que eu estou agora com um estudante de mestrado, né, um anestesista, que é o ex-chefe do residente de anestesia do Júlio Miller. A gente está conduzindo o primeiro trabalho do acerto, mexendo com o tema delírio, que é um tema que, às vezes, nós cirurgiões estudamos, mas que não estamos tão atentos a isso, né, no nosso dia a dia. E você falou um dado muito legal, que é o que o delírio acomete 70% a 80% dos pacientes internados em UTI, né? E os idosos, né? Acho que você até citou aqui, né, que o delírio é um problema sério, né? E a gente vai agora começar a avaliar a casuística nossa sobre isso e o impacto das medidas do acerto na prevenção do delírio. Porque isso entra nesse aspecto cognitivo também, né? Que a gente falou aqui bastante, eu estou trabalhando bastante nisso. Alberto, e o que eu me interessei bastante pela ideia do probiótico simbiótico, né? Eu tenho usado no pós-operatório, né? Mas como é que você usa na pré-habilitação o probiótico ou simbiótico, ou realmente é só no pós? Por quanto tempo? Na prática mesmo, como é que você tem usado isso aí? A gente tem usado associado à terapia nutricional sempre, né? Agora, no pré-operatório, a gente busca estar bem atento a qualquer sinal de desbiose do paciente, né? E eu adoto como rotina, tá, Marcelo? A utilização a partir do pré-operatório, tá? E eu uso o simbiótico, né? O paciente, depois da cirurgia, você já começa a dar para ele. Exatamente. Bom, não é só no oncológico, não. Não. Não é. O cuidado, assim, é uma medida, né, que, embora realmente careça de evidências mais fortes, né, é uma medida facilmente aplicável e a gente nota bastante o conforto do paciente, né, quando ele faz uso desse tipo de suplementação, principalmente no que diz respeito a essa sensação interoceptiva que é o conforto gastrointestinal, né. Então, os resultados realmente são muito bons. O que pairou de dúvida em relação ao uso de probióticos foi em relação a alguns estudos que foram feitos com algumas cepas específicas. E em situações de pacientes portadores de doenças graves, como a pancreatite aguda grave, em que o probiótico mostrou que poderia piorar os desfechos, né? Isso deu uma segurada, né, no seu uso no cenário de UTI, no cenário cirúrgico, mas isso tem sido revisto sob a luz de novas evidências, por isso eu coloquei aquele detalhezinho de estar sempre atento a cepa utilizado e o momento, né? O paciente está crítico, né? O momento que está utilizando esse tipo de medicação. Beleza, então posso fazer mais uma, a última? Pode, Xanano, pode. Dentro de todo o protocolo, eu acho que talvez o gerenciamento de fluido seja o ponto mais crítico, o mais difícil de se ensinar o bom senso, não é? Assim, a hora de você... como é que eu vou dizer? Qual é o selecionar o paciente que deveria ter um recurso diferente para você gerenciar esse volume de fluido. Por exemplo, você tem um score, o acerto tem um score de fragilidade do doente para dizer, não, esse doente ele vai precisar do eco transesofágico no intraoperatório para a gente gerenciar. E como é que vocês fazem isso? Então, na verdade, eu até cheguei a citar isso, né? A dificuldade que a gente tem, o ERAS, ele já fala da terapia alvo dirigida há algum tempo, né? Que é justamente isso. E aqui a gente tem essa limitação até social, né, em relação ao uso dessas medidas. Nós não temos critérios de elegibilidade, tá? Essa é a verdade. Isso fica de uma maneira muito, muito, muito individual mesmo, em questão de oportunidade e a perfil de paciente, tá? Se a gente for falar de indicação, né, qualquer operação de grande porte, dentro de um cenário de pacientes com doenças mais graves, como casos oncológicos, onde realmente a fluidoterapia faz diferença do ponto de vista de vida ou morte, às vezes, eu teria indicação da gente usar essas estratégias. Lembrando que hoje a gente tem estratégias minimamente invasivas, né? A gente pode usar as medidas de delta-PP, com Vigileu, kit Domus, que basta você ter uma via arterial, né? Fazer uma punção arterial, o anestesista faz e monitora tranquilamente essa fluidoresponsividade no intraoperatório. Chilane, eu acredito que é um ponto, é mais um daqueles pontos que vão sendo incorporados lentamente, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que entender também esse outro lado, que tem um custo, né?
e que a gente deve aplicar esse tipo de técnica com consciência, porque é aí que vem os arrombos, né, das pessoas que querem usar em todas as operações, né. Então, de acordo com uma avaliação prévia em relação ao status cardiovascular, isso no momento ainda é subjetivo, a gente não tem, é uma boa ideia até que você deu, né, que é criar, né, um critério, né, falar, isso aqui, né, mas a gente fazer essa avaliação pormenorizada e entender que essa é uma alternativa bastante interessante para a gente monitorizar esses pacientes, tá? É um caminho. Muito bom. Então, eu acho que vamos encerrar, Chilane, porque temos de Bora. liberar o professor aí que chegou em casa, não sei nem se ele jantou ainda, né? Minha esposa está viajando aqui, eu estou sem janta, tá? Ela está assistindo a gente aqui. Rosana, um beijo. Rosana está em Maringá com os pais. Eu não tenho palavras para lhe agradecer, né? Se você tivesse em João Pessoa aqui, com certeza a gente ia comer um peixe aqui. Oh, coisa boa! Lembrança boa. Mas eu fico feliz da oportunidade de você estar aí conosco, né? Antigamente a gente tinha antigamente, né? Século passado. Ia se mobilizar e trazer você muitas vezes é difícil para dar aula no outro extremo do país, né? E eu acho que agora ficou mais fácil e é um vínculo maior que nós temos aí. Obrigado, só tenho a agradecer, gratidão, né, por seus insights, por seus ensinamentos, pela oportunidade de nos atualizarmos aí no Projeto Acerto e pela aula que você deu a todos nós aí. Muito obrigado. Em nome da unidade. Valeu, pessoal. Só tenho a agradecer a você. Valeu, boa noite. Abraço a todos. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns Obrigado também a todos, tá? aos meninos, aos participantes. Próxima semana estaremos aí, né, e procurando corrigir os pequenos erros. Fiquem com Deus. Tchau. Com Deus também. Tchau.